esteja sobre todos vós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Profeta de Deus é a voz de Deus para esta era. Agora, ele diz, o profeta, pregando a mensagem, o sinal. Agora o Espírito Santo é o sinal. O Espírito Santo é o sinal. Ele diz, a Bíblia, a palavra de Deus diz, e serei cheio do Espírito Santo não muito depois desses dias. E quando o sangue foi derramado, o sinal foi enviado no dia de Pentecoste. Primeiro teve que o sangue do Senhor Jesus Cristo ser derramado na cruz do Calvário, para que o Espírito Santo de Deus fosse derramado em Atos capítulo 2. Foi ali que o Espírito Santo desceu, como um vento veemente e impetuoso. Esse foi o tema de cada apóstolo, o Espírito Santo. O receber o Espírito Santo. Este é o tema principal de cada pregador, ministro do Evangelho. Porque este é o passaporte para a vida eterna. O passaporte para a vida eterna não é pertencer a uma igreja, pertencer a um grupo. Não é isso. Tudo isso esteja bem no seu ponto de vista. Mas sem o Espírito Santo, você está perdido. Não importa se você é pregador, se você é cantor, se você é isto ou aquilo outro. Sem o Espírito Santo, está imediavelmente perdido. Esse foi o tema de cada apóstolo. E é para isso. Recebeste vós o Espírito Santo desde que crestes? Atos 19, o apóstolo Paulo fez esta pergunta para os irmãos ali em Éfeso. Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? A Bíblia diz em Atos capítulo 19 que eles disseram, nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. E eles eram crentes verdadeiros. Eles eram crentes que criam na verdade, na palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo pregou para eles, aqueles irmãos, o verdadeiro batismo, porque eles até então conheciam somente o batismo de João. Eles foram batizados pelo batismo de João. Porque ele disse, o apóstolo, em quem foste batizado? No batismo de João. Mas ele disse, João certamente batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E eles, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque este é o batismo verdadeiro. O batismo de João era verdadeiro, mas depois que Jesus Cristo foi crucificado, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, o batismo de João Batista ficou ultrapassado. Porque ele batizava apenas para arrependimento. Mas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é apenas para arrependimento, mas é para perdão dos pecados. E para que a pessoa possa, mediante a fé, crendo,
se santificando, receba o Espírito Santo. Porque só o nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos salvar. Em nenhum outro há salvação, pelo que debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos, e cada um de vós, sede batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois isto é um sinal, amém? Que passastes da morte para a vida. Aí está, quando aquela gente, igreja judia desvaneceu, os gentios tomaram conta disto. E aquela perversão, daquele modo. Agora, ela saiu para conseguir aquele remanescente dos gentios, por amor ao nome dele, a noiva. Vê o que quero dizer? O profeta nos está ensinando as Escrituras. Vê do que a Escritura está falando? Se o sinal não estivesse exposto, então o pacto não era efetivo. Você entende? Se o sinal não estiver exposto, então o pacto não era efetivo. Devia estar. Por quê? Se você diz que crê e não segue as instruções da palavra, então você não crê. Ainda que você seja circuncidado, embora tenha se afiliado, embora seja batizado, tenha feito todas as coisas assim. Não obstante, esse não é o sinal. Não é o sinal. O Espírito Santo é o sinal. Este bom erudito continuou falando comigo. Como eu disse há pouco, ele disse, Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Que mais podia o homem fazer senão crer naquilo? Eu disse, isso é correto, doutor, está certo. Ele creu em Deus, a Bíblia diz que sim. O Senhor está certo, até o ponto que chegou, o Senhor está certo. Desde que os 12 espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã, por todo o tempo que foram em direção a Canaã, eles estavam ganhando terreno, porém quando chegaram à fronteira, então eles rejeitaram. Muitos crentes vão até a fronteira e rejeitam, voltam para trás. Não posso, não creio. Então, esses tais não seguem ao Senhor Jesus Cristo a todo caminho, porque Jesus Cristo, Ele quer que nós vamos com Ele a todo caminho. Eu disse, vocês batistas estão bem até o ponto que chegaram, porém receberam o Espírito Santo desde que creram? Recorde, Deus reconheceu a fé de Abraão e ele creu em Deus e foi atribuído como justiça, isso é verdade. Mas então Deus lhe deu o selo da circuncisão, como um sinal para ele. Não que sua carne circuncidada tivesse algo a ver com sua alma, mas foi um sinal que Deus tinha reconhecido sua fé. Então, ele nos dá o sinal do Espírito Santo. Porque o sinal hoje é o batismo do Espírito Santo. Que ele nos reconheceu como crentes, pois arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Enquanto Deus estiver chamando,
esta promessa será derramada sobre todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo e recebem a sua palavra. Entende a questão agora? Os judeus, não importa quantos pudesse provar que eles eram circuncidados, mas o sinal tinha de ser mostrado. Se não estivesse lá, o pacto não era efetivo, não era. A mesma coisa agora, a mesma coisa. Não importa o que você faça, não importa o quanto você possa explicar a Bíblia. Você pode ser um estudante da Bíblia, que coisa, você pode dizer sou crente e tudo mais, mas ainda assim o sinal é requerido. Um estudante da Bíblia, você diz, eu era uma boa pessoa. Não importa o quanto seja boa essa pessoa, não me importa o que ninguém diga, você não encontrará um homem melhor. Nunca na vida. Ouvi fazer o mal. Talvez aquela pessoa, você nunca viu ela fazer nenhum mal. Mas isto não gera salvação. Isso ainda não é o batismo do Espírito Santo. Isto não tem este tanto a ver com Deus. E você pode fazer isto. Isto tudo está bem. Você tem que fazer o que é correto. Isso é palavra de Deus. Amar aquilo que é justo, que é verdadeiro. Você não pode colocar o sangue na verga da porta, onde o sinal não poderia estar, a menos que o cordeiro morresse. E o sangue era um sinal positivo que o cordeiro havia morrido, não algo manufaturado. O cordeiro havia morrido. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido crucificado e morrido e ressuscitado, o Espírito Santo não seria derramado no dia de Pentecoste. Por isso Jesus Cristo cumpriu todas as promessas de Deus, cumpriu todos os requisitos da lei. E o Espírito Santo é um sinal positivo que seu cordeiro morreu e que você recebeu sobre si o sinal, porque sua própria vida está em você. A própria vida de Deus está em você quando você recebe o batismo do Espírito Santo. Não há nada manufaturado, não há fingimento, não há imitação. Você sabe disso. O mundo sabe disso. O sinal está ali, aí. Não importava quão boa a pessoa fosse, pode ser um estudante bíblico, pode ser o que for. Pode ser qualquer tipo, um bom membro de igreja. Pode ser uma boa pessoa, um cabeça denominacional. Pode ser uma hierarquia de Roma, eu não sei quem seja. Não importa quem seja, não faz diferença. Porém, Israel, qualquer estudante da Bíblia sabe que Israel foi um tipo da igreja. Exatamente. Para a terra prometida. Indo para a terra prometida. É aonde ela está peregrinando. Mas quando chegou o entardecer, estavam já para sair de viagem. Havia um requisito solene. Não importava o quanto fosse judeu, o quanto havia cuidado de suas colheitas, ou quanto havia cuidado dos vizinhos, quanto havia feito, que bom membro fosse, quanto dízimo havia pago. Todas essas coisas estão bem, isso estava bem. Fosse ele bom homem, reconhecido entre sua gente como bom homem, mas sem o sinal, ele pereceria. Sem o batismo do Espírito Santo, não importa o quanto você seja bom, boa pessoa, você está perdido. Os fariseus dos dias do Senhor Jesus Cristo eram bons homens,
socialmente falando, eles não pecavam. E foram reprovados porque rejeitaram a mensagem do dia. Rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Oh, que Deus me ajude com os presentes e nas fitas para fixar isso. Não importa, você pode ter pregado o Evangelho, você pode ter expulsado o demônio, você pode ter falado em língua, você pode ter gritado, dançado no Espírito, sem um sinal você está perdido. Paulo disse que seria possível, ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, embora eu entregasse todos os meus bens para sustento dos pobres, meu corpo para ser queimado como sacrifício, tivesse fé para transportar os montes, e estas coisas aí, ainda assim nada seria. Sem o Espírito Santo nada seria. Não confie nisto. É um sinal. Não importa quanto você tenha feito, quão bom você seja, quando a ira de Deus subitamente ocorrer, ela unicamente reconhecerá o sinal. É um sinal que o preço foi requerido, foi pago. E o preço que foi pago foi a vida de Jesus Cristo. E Ele deu sua vida. E o Espírito dele volta sobre você como um sinal que você foi recebido. E você leva o sinal consigo dia e noite, não somente no domingo. E todo o tempo que você tem o sinal. Quando o sangue vos será. Quando o sangue era aplicado lá no Velho Testamento. Então o sinal estava exposto. Mas hoje não é mais simplesmente a química. É o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, está no seu trono de misericórdia. Ainda há sangue no propiciatório para aqueles que crêem, que confessam seus pecados, que arrependem dos seus pecados. O sangue de Jesus Cristo te purifica e lava de todos os pecados. E você crê na palavra de Deus e recebe o batismo do Espírito Santo quando você, meu irmão, tenha uma obediência total à palavra de Deus. Você diz, mesmo assim eu creio, eu sou crente. Está bem, mas se você rejeitar o sinal, então como vai ser crente? Ele fala contra você. Fala contra seu testemunho. Estudante da Bíblia, boa pessoa, membros de igreja, seja o que você for, não significa nada. Sim, Senhor, pode ser que seu pai seja um pregador, pode ser que sua mãe tenha sido santa. Isso está bem. Cada um vai ter que responder por si mesmo. Cada um de nós teremos que dar conta de si mesmo a Deus. É verdade. Deus é um Deus de julgamento. Ele é um Deus de julgamento. A Bíblia fala que Ele é. Sua ira é terrível. Não vá você pisar nisto e esperar que a bondade de Deus um dia o tome no seu pecado e o leve para o céu. Não vai você esperar que a bondade de Deus um dia o tome no seu pecado, sem você se arrepender, e o leve para o céu. Sem se arrepender dos seus pecados, sem ser batizado com o Espírito Santo, lavado e redimido no sangue de Cristo, você está perdido. Ele excusaria tudo aquilo e teria aceitado Eva. Ou você crê na palavra dele, ou será você perecerá.
E quando você crê na palavra dele, o sinal estará em você. Agora, a evidência de se ter o Espírito Santo é receber a palavra. Mas é receber toda a palavra de Deus. Obedecer toda a palavra, receber toda a palavra de Deus para a era em que estamos vivendo. Esta é uma evidência que a pessoa tem o Espírito Santo. É receber a palavra de Deus na sua totalidade. Obedecer a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Porque Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Então, quando você ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, o Espírito Santo te sela no reino de Deus. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para a vida eterna, até o dia da redenção, da vossa redenção. Deus os havia visitado, Deus tinha mostrado seus grandes sinais e maravilhas no meio deles. Que isso? Deus havia lhe mostrado sua graça. Ele havia lhe dado uma oportunidade. Você recebe a palavra de Deus ao ouvi-la. Você crê na palavra de Deus, recebe a palavra de Deus e os frutos seguem. Os frutos vai estar em você. Os frutos da palavra. Você vai produzir os frutos da palavra. De toda a palavra. Quando você recebe a palavra, crendo na palavra, obedecendo a palavra. Não podiam rejeitar isso. Você não pode rejeitar. Se rejeitar a palavra, você automaticamente rejeitou o Espírito Santo. Esta é a verdade. Que Deus possa te abençoar. Que a graça de Deus esteja sobre suas vidas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar em cada coração. Que você seja agraciado em nome de Jesus Cristo. Amém.